A princesa de Lamballe era uma mulher tranquila, amorosa e gentil que sofreu com uma imensa tragédia e tristeza. Embora ela tentasse permanecer positiva ao longo de sua vida, isso sempre foi efêmero. Ela era uma mulher conhecida por ser completamente injustiçada pelo seu final brutal e trágico. A princesa nasceu Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignano em Turim, Itália, no dia 8 de setembro. Ela era filha de Louis Victor de Carignano e Landgravin Christine de Hesse-Rheinfeld-Rothenberg, ambos descendentes da realeza europeia. Dizia-se que ela tinha uma cabeça bonita, com cabelos loiros luxuriantes, que, uma vez soltos das suas amarras, desciam até aos pés. A princesa vinha de uma família extremamente rica e era bem educada. Ela falava vários idiomas e era bem instruída, adorava ler poesia italiana, bem como livros de autores populares, como Maquiavel e Dante. A leitura era um de seus passatempos favoritos, e ela investiu em sua própria biblioteca pessoal extensa. Sua impressionante educação e a riqueza de sua família a colocaram em boa posição para o casamento. Em 1767, o Duque de Penthièvre pediu a Louis XV para ajudá-lo a encontrar uma esposa adequada para seu filho, a princesa de Lamballe. O rei concordou e sugeriu que ele voltasse sua atenção para a princesa de Savoia. A princesa de Lamballe foi mostrada um retrato da princesa e com apenas 17 anos seu destino foi selado. Ela chegou na França no dia 30 de janeiro em Montero e foi recebida por um jovem de aparência curiosa com um lindo buquê de flores. Inicialmente confusa, a princesa logo percebeu que aquele era seu futuro marido. Eles se casaram mais tarde naquele mesmo dia em a capela do Château de Nangis, na casa do conde de Grouchy. O casamento, porém, durou pouco. A princesa de Lamballe mostrou amor e carinho ao marido, e inicialmente os dois pareciam felizes no casamento, mas a corte de Versalhes era notória por seus escândalos, e não demorou muito para a princesa se encontrar no centro de outro. A princesa foi apresentada à corte de Versalhes, onde ganhou um favor admirável, mas o relacionamento entre ela e o marido rapidamente se desintegrou. O príncipe se envolveu em um relacionamento adúltero com duas atrizes e Marie ficou devastada com a traição do marido. Seu sogro a consolou, mas depois de um ano de casamento, ela seria atingida com ainda mais tristeza quando seu marido faleceu em 1768 de uma doença venérea, antes que ele pudesse chegar à idade de 21. Ela conseguiu encontrar perdão pelas transgressões do marido, cuidando dele com carinho até que ele faleceu. A princesa seguiu para começar sua nova vida, mudando-se temporariamente para residir em Rambouillet, perto de Versalhes, onde seu sogro estava instalado, como Duque de Penthièvre. O duque se afeiçoou à princesa e a considerava como sua própria filha. Ele recomendou que ela fizesse um voto de castidade e se tornasse uma freira. Apesar de nunca ter sido freira, ela foi fiel ao marido por toda a vida. Após herdar a riqueza de seu marido, ela se juntou ao seu sogro para completar suas muitas obras de caridade. O duque ficou conhecido como o Rei dos Pobres, e Marie de Lamballe ganhou o apelido de Anjo de Penthièvre. Ela eventualmente se recuperou de sua tristeza, embora ainda sofresse com uma série de momentos melancólicos que gradualmente piorariam com a idade. Em 1770, o Delfim Louis casou-se com Marie Antoinette, filha de Maria Thérèse, a imperatriz da Áustria. Louis ascendeu ao trono apenas 4 anos depois, em 1774, tornando-se o rei Louis XVI. Depois de viver na corte por algum tempo, o relacionamento entre Marie Antoinette e a princesse de Lamballe começou a florescer. Marie Antoinette encontrou sua nova confidente na princesa e no ano seguinte, em 1775, ela também foi proclamada superintendente da Casa da Rainha. A princesa de Lamballe acompanhou a rainha em muitas de suas excursões e em muitas de suas festas. O Duque de Penthièvre
sucumbiu ao estilo de vida do rei e da rainha, e até começou a expressar seu interesse em receber a realeza internacional. Ele chegou a receber o príncipe herdeiro da Suécia e o rei da Dinamarca, com a princesa de Lamballe atuando como sua anfitriã. A corte de Versalhes era lar de muitos bailes e festas, tornando-se notória por seu estilo de vida extravagante e anseio por tudo que é extravagante. Afinal, Luís XIV quase faliu todo o Estado quando contratou o renomado arquiteto paisagista francês André Le Nôtre para redesenhar os 2.000 acres de Versalhes. Devido à situação monetária da França, o rei Luís XVI contratou Anne Robert Jacques Turgot para controlar a situação financeira da nação. Turgot estava em uma missão para proporcionar ao povo comum liberdade financeira e riqueza. Ele escreveu uma carta ao rei Luís afirmando que não queria falências, nenhum aumento de impostos e nenhum empréstimo. O próprio Turgot era pró-monarquia desde que a monarquia trabalhasse em prol do povo. Com suas novas leis e regulamentos entrando em vigor, o rei Luís XVI precisou trazer os estados da Bretanha para uma conformidade mais rigorosa, já que a região anteriormente operava como um estado um tanto autônomo. Para fazer isso, o rei precisava de um diplomata confiável para acalmar qualquer reação adversa ou sentimentos antimonarquistas. E então, ele convocou o duque de Pontievre como o homem perfeito para o trabalho. A princesa de Lamballe o acompanhou até Rennes no dia 17 de dezembro de 1774. A aventura deles na região foi um enorme sucesso, e a própria princesa conseguiu conquistar os corações da população da região. A princesa de Lombard esteve ausente da corte em Versalhes por 2 meses, e a rainha Marie aguardava ansiosamente seu retorno. Ao saber com alegria que a princesa estava partindo alguns dias antes do esperado para retornar para casa, a rainha solicitou que a princesa fosse direto para Versalhes. Depois que a princesa de Lamballe entrou em Versalhes, ela se surpreendeu ao ver que a rainha havia ordenado que seu retrato fosse pintado em um vidro que havia sido colocado na sala onde a rainha passava a maior parte do seu tempo. No entanto, após passar muito do seu tempo livre com a rainha, os pensamentos e interesses da princesa começaram a divagar. Os parisienses adoravam tudo que era sobrenatural. A inclinação deles para o supersticioso e paranormal começou muito antes da princesa nascer, mas o interesse continuou a crescer. O conde de Saint-Germain havia cativado a população, alegando ter vivido por séculos e ter encontrado o próprio Jesus Cristo. O barão do Pape de Saint-Neuvoire introduziu o estudo do magnetismo animal. Eliphas Lévy era um sábio distinto, e Alexis Vincent Charles Barbequier, de Terre-Neuve-du-Thym, havia se tornado famoso como um renomado demonologista. A princesa de Lamballe também havia sido cativada pelo sobrenatural, chegando a corresponder-se com a cartomante Madame Lenormand, bem como a astróloga e adivinha Mrs. Williams, que era de ascendência galesa. Embora grande parte de sua vida privada permaneça um mistério, sabe-se que a princesa se interessou pela maçonaria. Em 1777, ela se tornou membro da loja de Crander e se tornou um dos membros mais prestigiosos do país. E em 1781, ela assumiu o papel de grande mestra da Merlode de Cossé d'Adoption. Em 1775, uma revolta em massa eclodiu. A colheita do país havia rendido um volume incrivelmente baixo de grãos, e o país rapidamente começou a se encontrar em uma escassez de alimentos, incapaz de alimentar a população. As pessoas começaram a culpar a monarquia, alegando que eles haviam propositalmente retido as reservas para si mesmos, e o povo começou a se revoltar. O país estava descendo ao pânico, saqueadores estavam em força, e os agricultores eram mantidos como reféns pelos saqueadores que eram forçados a vender seus grãos por preços muito mais baixos. Ao longo de abril e maio, os manifestantes causaram caos no que ficou conhecido como a Guerra da Farinha. A tragédia atingiu novamente a princesa quando, em 1778, ela perdeu ambos os pais.
No ano de 1785, a população da França tornou-se cada vez mais hostil em relação ao trono e ao estilo de vida luxuoso que levavam, enquanto grande parte da França sofria em casos de extrema pobreza. O povo precisava encontrar uma desculpa para todo possível infortúnio e eles a encontraram em Marie Antoinette. Ela se tornou uma figura pública odiada. Os anos de 1786 a 1789 permaneceram livres de tragédia para a princesa e, em uma carta escrita por Horace Walpole, é dito que a princesa fez uma visita à Inglaterra em meados de 1787. A situação na França, no entanto, não estava melhorando. O rei se tornou mais apegado às suas coleções pessoais do que em tomar decisões sobre a administração do país, e a rainha estava mais inclinada a gastar grandes quantidades de dinheiro em diamantes e outros bens luxuosos, além de ter muitas dívidas de jogo não pagas. No dia 5 de maio de 1789, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais em Versalhes, que não se reuniam desde 1614. Ele convocou a reunião para introduzir uma nova lei tributária que aumentaria os impostos sobre proprietários de terras e nobres ricos. A classe média na reunião, que incluía pessoas como advogados e professores, havia pedido uma constituição. O rei ficou indignado. Ele acreditava que a monarquia deveria manter o poder absoluto sem um conjunto de regras ou governo para tirar seu poder. Aqueles presentes nos Estados Gerais haviam formado um juramento na quadra de tênis próxima no dia 20 de junho de 1789, no qual declararam que não iriam para casa até que o rei concordasse em formar uma constituição. No dia 27 de junho, eles formaram seu próprio parlamento, que chamaram de Assembleia Nacional. Nobres e clérigos também passaram a integrar o novo parlamento. O rei estava irritado, mas também solidário com a população. Os preços do pão continuavam altos e muitos passavam fome. O rei recusou-se a aceitar a Assembleia Nacional e até demitiu um ministro que era conhecido por trabalhar em prol dos pobres. Completamente indignado, milhares de residentes protestaram e invadiram a fortaleza da Bastilha. Contra os cerca de 8.000 manifestantes, os homens do rei não fizeram nada para impedir a invasão da fortaleza. O governador da Bastilha entregou as chaves aos manifestantes, mas já era tarde demais para ser simpático com eles agora. Ele era um homem que ajudou a prender centenas de prisioneiros que se manifestaram contra o rei. Os manifestantes tinham o seu homem e, em um acesso de raiva, decapitaram o governador. Esta foi a primeira vez que os camponeses da França se revoltaram contra o poder absoluto do rei e venceram. Incentivados pela vitória, os protestos estavam crescendo em ferocidade e Louis sabia que havia perdido Paris. Qualquer ideia de tentar retomar a Bastilha pela força foi prontamente descartada. Começaram a circular rumores de que o rei Louis estava elaborando planos para usar a força militar a fim de se livrar da Assembleia Nacional. Em outubro, a família real foi levada para o Palácio das Tulherias, onde o povo poderia ficar de olho nas ações do rei. Ainda tão desafiador como sempre, o rei e a família real tentaram fugir da França. O plano era chegar à Áustria e obter ajuda do irmão de Maria Antonieta, que agora era o imperador da Áustria. Em junho de 1791, eles tentaram fugir, mas foram detidos em Varennes e trazidos de volta a Paris em sua carruagem. Em 1791, a princesa de Lamballe conseguiu evitar a captura e viajou para a Inglaterra novamente, em uma visita a Blenheim, Oxford e Bath. Só que desta vez parece que ela estava em busca de proteção. Marie Antoinette já havia enviado mensagens pedindo ajuda, mas parece que a princesa chegou pessoalmente para garantir que a gravidade da situação iminente fosse ouvida. A rainha da Inglaterra recebeu a princesa com grande afeto e com grande prazer. Mas quando ela pediu ajuda ao rei Jorge III, ele recusou, dizendo a ela que a família real francesa havia trazido suas próprias desgraças. O rei da França escreveu para a princesa dizendo para ela não voltar, pois as coisas haviam se tornado muito terríveis.
ela respondeu dizendo: a rainha precisa de mim, e eu devo viver ou morrer ao lado dela. Ela escreveu seu testamento em Aix-la-Chapelle, que incluía até seus amados cães, e ela retornou à França para ficar ao lado da rainha. A Assembleia Nacional tinha alguns simpatizantes realistas entre seus membros e Maria Antoinette. Realizava reuniões secretas com eles em Versalhes, quando a família foi levada de volta para Paris. A princesa de Lombard, conhecida por ser a confidente da rainha, também era suspeita pelo povo de se envolver simpateticamente com os austríacos. Em 10 de agosto de 1792, a monarquia foi oficialmente derrubada e a princesa foi presa na prisão do Templo ao lado de Maria Antonieta. Ela foi então transferida para a prisão La Force em 19 de agosto. A princesa foi ordenada a fazer um juramento que denunciava a monarquia e sua melhor amiga como a rainha da França, mas ela se recusou. No 3º de setembro, ela encontrou seu brutal castigo. Foi arrastada para fora da prisão após um breve julgamento e foi atingida várias vezes com armas manejadas pela multidão enfurecida que a esperava. Ela caiu de joelhos. Após ser atingida na cabeça e no olho, seu sangue jorrou sobre seu vestido. Ela então foi atingida com força na cabeça, o que a deixou inconsciente, e a multidão então despiu seu corpo. E começaram a mutilá-la até que ela não fosse mais reconhecível. Após essas cenas horríveis e trágicas, sua cabeça foi cortada e colocada em uma lança, que a multidão então desfilou em frente à cela de Maria Antonieta. Sua caridade e boas ações não contaram para nada. Ela era amiga da monarquia e não deveria ser tratada de maneira diferente. Quando morreu, ela tinha 42 anos.